O assunto Charlie Kirk continua pegando fogo, né? Jogando gasolina para apagar a fogueira nas redes. Quem, quem desejaria eliminar um trumpista, um influencer, um pastor, né, que tem 15 milhões de seguidores? Bom, eu confesso que para mim é difícil acreditar que um rapazinho de 22 anos consegue dar um tiro certeiro a 200 metros. Eu acho difícil, mas enfim. O significado disso daí é muito óbvio, né? Radicalizar o regime do Donald Trump, né? Veja a opinião do filósofo russo, o Alexander Dugin. Veja, ele apresentou este crime como a prova de que o movimento MAGA do Trump está no mesmo fronte que a Rússia e outros patriotas. Ou seja, é uma guerra civil global contra a elite liberal globalista. Quer dizer, é aí que ele vê uma possível parceria entre os Estados Unidos e a Rússia para lutar, não contra a direita ou contra a esquerda, não, para lutar contra esta elite imperialista, liberal, globalista, capitalista, concentradora de renda, sionista e por aí vai, né? Na verdade, todo esse tipo de jargão, de denominação, sempre é muito limitante, né? A gente nunca consegue entender a realidade simplesmente dando um nome para as coisas, né? Mas o fato é que a gente precisa dar nome para as coisas, né? Não há outra maneira de se analisar as coisas, né? Assim, eu vou remetê-los a esse artigo que o Alexander Dugin colocou lá no X. Você teria que entrar lá. Você também encontra, que eu adaptei esse artigo, lá no Facebook, né? Está realmente bastante interessante. Teria que ter um vídeo só sobre esse texto do Alexander Dugin, mas vale a pena a leitura desse texto. Um outro ponto aqui, olha, para onde que os Estados Unidos estão caminhando agora? Veja, teve várias opiniões, favoráveis, desfavoráveis. Veja aqui o Racing Caps Petro Paroicos, que é um seguidor lá do Facebook, né? Falou, um sionista morbidamente entusiasmado, Charlie Kirk, né? Veja, ultimamente, ele, um sionista morbidamente fanático, de repente ele começa a falar mal de Israel. Não é estranho? Segundo essa fonte, né, o Racing Caps aí, né? Um outro influenciador aí disse que ele estava com medo, né? Se ele pulasse o muro. O muro, qual muro? Que muro é esse, hein? Aí na segunda-feira aí os democratas, né, que são os concorrentes lá dos republicanos, postaram uma carta, né, em que supostamente o presidente lá, o Trump, insinuava alguma coisa ligada ao Epstein lá da ilha, né? Que ele estaria ligado ao Mossad, né, israelense. Ou seja, que os dois tinham gostos, né, sensuais parecidos, né? Bom, aí 2 dias depois o Kirk é abatido, né, com um tiro certeiro. O primeiro a expressar condolências, veja bem, foi lá o primeiro-ministro de Israel, né, antes do Trump, né. E daí, nessa mesma semana, o Senado dos Estados Unidos derrotou a tentativa dos democratas de publicar o arquivo do Epstein. Veja, se isso daí não é censura, né, eu não sei o que é censura. Você não possa revelar esse tal arquivo que vai comprometer o presidente da República dos Estados Unidos da América. Então o país da liberdade de expressão é o país que mais pratica censura, né? Bom, e aí o atirador, bom, tem muitas conjecturas, né? Enfim, um assunto para, para o futuro, na verdade, né? Nós vamos fazer aqui exercícios de futurologia, né? Veja uma coisa que fica claro naquele texto do Alexander Dugin e que procura, vamos dizer, trazer uma certa química, uma certa união entre os Estados Unidos e a Rússia, né? Ou seja, entre o Trump e o Putin. Parece que eles têm uma certa química, né? Bom, eu já disse em outros vídeos meus, a química que usa o Donald Trump ao Vladimir Putin é o cristianismo. É alguma coisa lá no fundo, que ficou lá no fundo, né? E daí a gente também tem que se perguntar, né?
Até que ponto a doutrina social da igreja tem a ver com o comunismo? Né? Até que ponto o liberalismo não é o reino do anticristo? Né? Veja, mas não é o comunismo que vai unir o Putin e o Trump. Claro que não é. Não. O que os vai unir é a luta contra o liberalismo. O liberalismo, que já foi condenado pela Igreja Católica. Por quê? Porque o liberalismo é a raiz de todos os males. Quando você libera tudo, né, porque qual que é do liberalismo? Né? Que o mercado, o dinheiro, né, controla tudo e todos. Né? Então, se tudo que dá dinheiro, que dá lucro é válido, então qualquer coisa pode ser feita. Né? Quer dizer, não tem mais moral, não tem mais ética, não tem mais objetivo nenhum, é tudo pelo dinheiro, né? E o liberalismo virou isso daí hoje em dia, né? Então o pai de todos os males, o inimigo mortal de todas as tradições, por exemplo, as tradições dos povos, né? É o liberalismo. Então eu acho que é um ponto que une aí os Estados Unidos e a União Soviética. E será que eles vão conseguir? Pessoal, eu sempre digo, extremismo, radicalismo é fatal, né? É fatal. Há os que dizem que o Charlie, né, que é o assunto da semana, é o Charlie Kirk, né, que ele estava em franco processo de conversão ao catolicismo. Há quem aposte nisso. Né? O fato é que ele conseguia atrair verdadeiras multidões. Né? Bom, falar sobre extremismo, veja, o extremismo de direita ou de esquerda no mundo é um verdadeiro vírus, né? É um verdadeiro vírus. Aí, eu até fiz esse texto aqui, né? Veja, aí você tem um influencer aí, um indivíduo com 15 milhões de seguidores, que é abertamente de extremo direita, né? De maneira clara, franca e honesta, e de repente ele se dá conta de uma obviedade, né? Por exemplo, que muitos movimentos que são ditos ultraprogressistas, né? Por exemplo, de extrema esquerda, por exemplo, tome aí o Black Lives Matter, ou aquele dos antifas, né? O Me Too, o movimento queer, né? O movimento LGBT, são movimentos de extrema esquerda, que, na minha opinião, esses movimentos não têm nada de público ou de social, ou que possa levar a sociedade a uma melhoria. Não, na verdade, são movimentos de pequenas minorias empoderadas. Né? Então isso daí, na verdade, não é aquela esquerda que vai fazer política pública. Não, é aquela extrema esquerda que vai causar radicalismo na sociedade. Agora, quem é que patrocina isso daí? Veja, são os mesmos que patrocinam as campanhas do Partido Democrata nas últimas 3 décadas. Né? Quem é? São entidades e instituições seculares e religiosas dos sionistas, né? Judaicas, dentro dos Estados Unidos. O chamado lobby judaico, ou neocon dos Estados Unidos. E de repente o Charlie Kirk se dá conta disso daí. E ele, que era um sionista assumido, entra em total contradição. Né? Enfim, são as contradições pelas quais o ser humano passa. Né? Veja, eu já citei esse documentário aqui do Roy Cohn, sobre o advogado Roy Cohn. Você assiste, eu vou fazer essa indicação aqui, ó, Roy Cohn, na HBO, né? Veja, esse documentário é fantástico, né? Mostra os meandros do verdadeiro crime organizado. Veja, esses meandros aí, esse chamado Deep State, controla presidentes, controla juízes, controla tribunais, controla julgamentos, inclusive aqui no Brasil, hein? Veja, um personagem verdadeiramente sinistro. Veja, você não tem Donald Trump sem um Roy Cohn que o preceda. Né? A influência desse sujeito aí é impressionante, né? Olha lá, pessoal. Vamos aqui, ó. Eu citei esse documentário aí sobre o Roy Cohn. Veja, é fundamental entender aí como é que eminências pardas. Veja, por exemplo, isso aí é visível, né? Que quem manda não é o presidente. Isso aí já estamos carecas de saber, né? Que o presidente é uma peça, ele pode ser tirado do jogo. Ele não é o verdadeiro jogador. Seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, por mais poder que ele pareça ter. Veja no Brasil o que acontece com os presidentes. Né? São impeachmentados, são afastados,
Por exemplo, o Jânio Quadros, lá o Collor foi afastado, o Bolsonaro vai preso, o Lula foi preso, a Dilma sofreu impeachment. E nos Estados Unidos, o Kennedy, olha o destino do Kennedy, né? O Nixon, também lá o caso Watergate. Quer dizer, o presidente não é um cara que manda, sabe? Ele é uma peça num jogo de forças tremendo, né? Daí eu citei esse documentário sobre o Roy Cohn para mostrar como é que eminências pardas, por exemplo, então não é o presidente que manda, é 3, 4 conselheiros que estão lá à sua volta, na orelha dele, né? Ou seja, eminências pardas que controlam presidentes, que controlam tribunais nos Estados Unidos, né? Na morte do Charlie Kirk, nós tivemos um vislumbre de como é que funciona aí o crime organizado, porque vão usar isso daí para criar polarização política, né? Independentemente de quem tenha sido o criminoso ou que motivações ele tinha, né? Veja, esse influencer, ele era o que se pode caracterizar cientificamente como extremo-direita, né? Por exemplo, é óbvio que ele era um neocon, um sionista e por aí vai. E nós temos que usar esse tipo de jargão para tentar definir, né? Já que o nosso canal também é de análise e de ciência política, né? O que não é óbvio, então, né, é que o mesmíssimo movimento extremista por trás da criação do Estado de Israel, que é tido como o movimento mais de extremo-direita que tem no mundo, que é o sionismo, também é o criador do extremismo de esquerda, né? O Black Lives Matter, queer, LGBT e por aí vai, né? Daí o Charlie descobriu tardiamente isso daí. Veja, você atrai sobre si as duas pontas do extremismo, as duas faces de Janus. Já viram essa imagem? Procure aí as faces de Janus. São duas faces destinadas a nunca se encontrarem, né? Existe essa conspiração por trás, né, pessoal? Bom, vamos em frente. E Bolsonaro é preso aqui, né? É um ativo político. Veja, Bolsonaro é um ativo político valioso para a extrema-direita. Para a direita, direita é uma coisa, extremo-direita é outra, né? Para a direita democrática, ele não é um ativo político. Não, ele é valioso para uma extrema-direita. E aí apareceu a internet foi inundada aí com fotos colocando o Bolsonaro e a Dilma na mesma imagem aí, né? Por quê? Lá naquele dia fatídico, lá no Congresso Nacional, Bolsonaro exaltou o Coronel Brilhante Ustra, né? Tido como um notório torturador, né? Na época do regime militar, porque houve tortura no Brasil, né? Daí ele exalta, porque ele defendeu isso muitas vezes, né? Daí a Dilma, na sua fala final, né, ela falou: a história será implacável com os que hoje se julgam vencedores. Falando diretamente para o Bolsonaro, né? E a gente sabe, a Dilma, ela é presidente do Banco dos BRICS. Talvez esteja entre as 5 mulheres com mais poder no mundo, né? Bom, vamos lá, vamos em frente aqui no nosso... Ah, veja só, uma coisa realmente impressionante, né? O indivíduo, que é o tema de 10 entre 10 postagens hoje, e debates e discussões e vídeos hoje no YouTube, né? Ele diz assim, ó: o direito do povo de manter e portar armas não pode ser infringido. Segunda emenda, inclusive ele disse: vale a pena perder algumas vidas, mas você poder ter a liberdade de portar armas. Agora, você imagine quando isso existiu, essa segunda emenda, né? Quando da criação da Constituição dos Estados Unidos, que foi uma Constituição feita, né, quase que na época da independência dos Estados Unidos, em relação à Inglaterra, né? Agora, você imagine, naquele momento em que os Estados Unidos precisava se tornar independente da Inglaterra, a importância do povo portar armas, né? Do povo norte-americano, né? Você imagina a vantagem de você poder portar armas lá em 1740, quando os Estados Unidos pretendiam separar-se da Inglaterra na Guerra da Independência. Agora, imagine em 2025, um país completamente dividido, né, de democratas contra republicanos, de extremo-direita contra extremo-esquerda,
onde todo mundo está armado. Apenas imagine que hoje é um outro contexto completamente diferente, né? Então você imagine aí num estádio de futebol, a torcida do Corinthians contra a torcida do Flamengo e todo mundo está armado, né? Apenas pense nisso, né? E agora a gente está vendo aí na internet, olha, grupos bolsonaristas, nesse momento, tramando quarteladas, tendas, acampamentos, churrascadas, né? Em frente a quartéis, sedes, edifícios, tudo de novo. Não é possível, né? Veja aí uma frase aí imemorável, da série Frases Imemoráveis. Aí ele diz assim, ó, o Charlie Kirk, ele diz assim: mulheres negras não têm capacidade de processamento cerebral para serem levadas a sério. Elas precisam roubar a vaga de uma pessoa branca. Quer dizer, o indivíduo lança isso daí, né? E daí o olavista Eduardo, né, hóspede lá nos States, pede caças F-35 e navios de guerra contra o Brasil. Veja, há poucos dias aí ele disse que, não sei se foi ontem, anteontem, que Stalin e Hitler fuzilavam centenas de milhares de pessoas no paredão, né? Exatamente o que o STF vai começar a fazer, ele falou. A qualquer momento. Quer dizer, é um clima de paranoia, né, pessoal? De esquizofrenia. Veja na série America, que é uma série dos anos 80, né? Veja, estourou uma guerra civil nos Estados Unidos, né? Sabe quem que intervém para botar ordem nos Estados Unidos? A Rússia, né? É uma coisa meio profética aí dos anos 80, hein? Quem é que quer guerra? Veja, quem promove os extremos. Quem promove os extremos, os extremismos, os radicalismos é que quer uma guerra civil nos Estados Unidos, né? Veja, agora para lembrar, né, que eu falei quem que promove extremos, né? Veja, aquele país lá criado pela ONU em 1948, né, do Estado da Terra Prometida, do povo escolhido, atacou 6 países em 72 horas. E há quem celebre isso daí, né? Há quem celebre isso daí. Por exemplo, os dois amigos, né? O Batman e o Robin lá nos Estados Unidos, não sei onde é que eles estão, mas tem um daqueles indivíduos lá, que é amigo do, não sei se é o número 2 ou o número 3 aí, da família, né? Cujo mentor foi preso agora. Veja, aquele indivíduo que idolatra o Destino Manifesto, né? Sabe, o Destino Manifesto dos Estados Unidos? Aquele destino supremacista, excepcionalista, do tio Sam, né? Bom, o neto do presidente Figueiredo. Pois bem, ele responde um processo pesado no Rio de Janeiro, de um negócio hoteleiro, adivinha de quem? De Donald Trump. O Trump Hotel Rio de Janeiro, né? O mesmo que comprou a rede Hilton de hotéis em 1981 e eu fiquei desempregado, porque eu trabalhava na rede Hilton, né? Quer dizer, eu já tenho uma história triste para contar sobre o Trump, né, na minha própria vida, né? Bom, mas aí ele estava construindo lá um hotel no Rio de Janeiro, o Trump Hotel Rio de Janeiro. E aí começou a captar recursos, né? E daí é onde entra o Paulo, né? Ele era um captador de recursos, aí fazendo empréstimos, conseguindo patrocínio, financiamento e tal. E daí o Trump sai fora do negócio em 2016. E o negócio passou a se chamar LSH/empreendimentos, né? Eu não sei o que quer dizer LSH, né? Bom, para resumir a história, o Paulo foi multado em mais de 100 milhões pela CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, por um mecanismo lá que ele utilizava, né, para captar recursos, chamado aporte bumerangue. Em última análise, estelionato, né? Veja, e essa ação é irrecorrível. E aí o Figueiredo já foi preso uma vez, em 2019, em Miami, né? Conseguiu um habeas corpus, segue livre na Flórida, onde conspira, junto com o Eduardinho, contra o Brasil, para derrubar o Brasil, para criar, né, para ter F-35 bombardeando, sei lá, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, né? Preferencialmente Brasília. Se forem explodir alguma coisa, Brasília está aí à sua disposição, Donald Trump, né? Deixa São Paulo em paz, tá? Deixa Rio de Janeiro em paz, tá? E aí o Eduardinho e o Paulo estão conspirando aí contra o Brasil para quebrar a economia do Brasil, né? Bom, esse pessoal quando fala em liberdade, né? Ah, liberdade de expressão, a liberdade, eles só falam em liberdade. Significa o quê?
ficar fora da prisão, né? Ficar livre, né? Veja, eu fiz aqui um artigo também, que eu vou trazer aqui para o canal, né? Veja, a queda da União Soviética. Veja, o que se viveu lá na União Soviética, né, assim, é um arrazoado de lendas urbanas, né? Porque pouca gente sabe como é que era a vida realmente ali, fora daquilo que é mal estudado, mal compreendido e manipulado, né? Por essa política, né, polarizada, né? Ideologizada do Ocidente, ou seja, aquilo que se sabe sobre a Rússia, né, você só vai poder aprender se você ler livros escritos na Rússia. Né? Não adianta você ler a propaganda da Guerra Fria americana. Né? Por quê? Porque vão descer a lenha naquilo lá. Né? Claro, veja bem, existem perspectivas surpreendentes sobre aquilo lá. Primeiro, não foi o horror absoluto vendido pelo Ocidente. Longe disso. E também não foi a maravilha comunista nenhuma. Muito longe disso também, né? O fato é que o grande bloco soviético, a primeira experiência socialista levada a cabo no mundo, em 1990, veja, eles cresciam 11% ao ano. Veja, é um crescimento excepcional, superior ao de qualquer país do Ocidente, superior ao dos Estados Unidos. Veja, a União Soviética tinha o maior consumo do mundo, a maior produção e a maior população empregada do mundo, com exceção da China. Né? Porque a China tem 1 bilhão de habitantes. Caiu sim, caiu por sérias razões internas, sobretudo porque na União Soviética você tem um decaimento da liderança, desde o Khrushchev, né? E você não tinha mais uma verdadeira liderança, e que fosse uma liderança não liberal. Né? Não, você tem lá um líder liberal, né? Que é o Gorbachev disputando lá com o Yeltsin. Né? Veja, eu não vou defender a União Soviética. Veja, o totalitarismo stalinista é algo muito difícil de conceber para um brasileiro, né? Veja, mas é impossível você apoiar o rumo liberal e belicoso que os Estados Unidos tomaram no pós-União Soviética. Veja, um detalhe aqui, em que eu quero trazer esse tema de volta para o canal. Veja, eu afirmo que o modo stalinista é o único capaz de destruir o crime organizado no mundo. Então vamos ficar atentos a isso daí, hein? Mas eu não vou me estender aqui nesse momento sobre esse tema, mas eu quero trazer de volta para o canal, né? Veja, o inimigo número 1 da humanidade é o liberalismo planetário, maçônico, globalista, capitalista, neoliberalista, não é isso? Veja, é um monstro, né, movido pelo financeirismo, né, dos BlackRock, dos Vanguard, do State Street aí da vida, né, da privataria total, do privatismo. Né? E também é um monstro dos algoritmos, né? Porque hoje ele se expande também através de algoritmos. Né? Veja, o imperialismo liberal que está em curso, se ele não for brecado, ele vai trazer a despersonalização absoluta de pessoas e povos. Veja o que aconteceu na Ucrânia. Né? O controle absoluto de comportamentos através de redes sociais. Veja lá no Nepal. Agora o pessoal está dizendo que agora a democracia voltou ao Nepal. Quer dizer, as ONGs, né, que entraram lá, as redes sociais, né, que estão jogando lá gerações uma contra a outra, pais contra filhos, geração Z e tudo mais, né? Veja, o que é isso? É a pior e mais sofisticada censura e tecnocracia já vista. Né? Essa expansão do liberalismo no mundo. E repito, poucos se deram conta de que Putin e Trump se aproximaram para lutar contra essa medusa iliberal, né? Veja, mas tudo indica que vai ser o Xi Jinping, o Putin e o Modi, talvez o Lula, vamos ver, que lançarão as bases de uma superação, quer dizer, uma nova ordenança global, quer dizer, uma nova ordem mundial, mas que não é o liberalismo. Não, ela vai ser justamente não liberal, né? Calcada na tradição dos povos, das pessoas, dos países, nas culturas locais, né? Nas culturas regionais. Quer dizer, que as pessoas comecem a respeitar as diferenças, né? Tem um texto notável também do amigo Francisco Anés, onde ele fala sobre o Serviço Nacional de Informações, lá do SNI. Veja, é um artigo longo, polêmico, e ele tem fontes assim fantásticas, porque o pai dele viveu aquela situação. Né? Então, também eu acho interessante trazer para o canal em algum momento, né?
onde ele mostra também o crescimento do crime organizado no Brasil, né, a ação de DOI-CODE, enfim. E o que a gente está vivendo hoje é uma consequência, né, do regime militar, porque foi após a queda do Jânio, você viu, a porcaria que foi o Jânio Quadros. Aí vem aquele regime militar lá, patrocinado lá pela Escola das Américas, pela CIA, e acaba ficando aqui 25 anos, e depois vem a era da democratização aí, Constituição de 88 e a nova República, que é onde nós estamos hoje, né? Bom, aí é uma coisa que eu vou dizer aqui no canal, né? Vocês anotem, posso estar errado, mas eu acho que não, mas vamos ver. O pessoal me ajuda aí, ó. A condenação do Jair já estava decidida há mais de um ano, sabe? Então, nem importa tanto o tipo lá, golpe, formação de quadrilha e aquela arrazoado jurídico todo, né? Veja, a condenação já estava decidida, né? Só que é o seguinte, agora é muito difícil conseguir uma anistia nesse momento, né? Agora veja, presta atenção. Ó, faço uma previsão aqui. No máximo 2 anos, a condenação do Bolsonaro será anulada. Anote. Tá? Quem entende um pouco de história no Brasil já viu isso acontecer outras vezes, hein? Eles vão esperar passar a eleição, né? Aí eu encontrei uma definição muito boa de esquerda e de direita, né? Eu encontrei essa definição. Veja, esquerda é ser crítico em relação à desigualdade. Esse deveria ser o papel da esquerda, né? E direita é a defesa da desigualdade como um fato natural. Quer dizer, é natural que as pessoas sejam desiguais e é desejável que elas sejam naturais. Para a esquerda, não é desejável que as pessoas sejam desiguais, né? Bom, e agora é o seguinte, pessoal, a gente está com uma ascensão da extrema-direita aí. Assiste esse vídeo aí do canal, a ascensão da extrema-direita no mundo, que está com bastante visualizações aí, não sei se já chegou a 1000 visualizações. A extrema-direita vai arrebentar a boca do balão, hein? Na hora que o Trump meteu o malho para valer, se é que isso vai acontecer, né? Se é que vai dar tempo para ele fazer isso, né? Veja, o freio da democracia aí vai virar fumaça, né? Será que os Estados Unidos está indo para o radicalismo? Se fala muito agora em guerra civil, né? Tem muitos vídeos aí dedicados a esse tema, né? Bom, pessoal, e o Catar? Veja, trazer um pouquinho do Catar aqui. O Catar é mais um dos luxuosos principados árabes, cevados pelos petrodólares, né, dos Estados Unidos. Veja, o Catar é um punhado de bilionários em seus palácios. Haras, Rolex, Tahine, né? Os catarianos naturais lá, né, que descendem dos antigos beduínos, talvez de 10 a 15% da população do Catar são os catarianos. Veja, eles vivem muito bem, muitíssimo bem, vivem em um estado de excelente bem-estar social. Veja, o seu welfare state é superior ao dos europeus, graças ao petróleo e ao gás dos sheiks, né, que dão uma boa vida aí para os seus nativos, vamos dizer. Já os expatriados, asiáticos, filipinos, pessoas do Sudeste Asiático, uns 85, 90% da população é expatriado, é imigrante, né? São escravos, submetidos a uma rotina extenuante de trabalho. Veja, na prática, o Catar é um reino sobre um sistema de Ponzi, né? Sabe o sistema de Ponzi, que é a pirâmide financeira, com catarianos felizes e o CALAF. O CALAF é o sistema trabalhista para os trabalhadores estrangeiros, explorados, endividados. Veja, aí o tema que eu queria falar sobre o Catar é o seguinte: esses príncipes aí vão ajudar os palestinos em Gaza? Claro que não, eles nunca moverão uma palha pelos palestinos em Gaza. O destino dos palestinos em Gaza é o inferno na terra. Israel é o cachorro louco, o malho sangrento dos Estados Unidos para que os sheiks do Oriente Médio não tenham dúvidas e continuem sendo exatamente o que eles são, né? Olha, aqui eu trouxe um vídeo que eu assisti ali do coronel Lawrence Wilkerson. Ele fala assim, veja, o que está acontecendo hoje é muito parecido com a queda do Império Romano.
Nós estamos nos esfacelando, esgarçando, perdendo o rumo. Perderemos militarmente em qualquer cenário que se queira, no mar do sul da China, perderemos em Taiwan, estamos perdendo na Ucrânia, vamos perder no Irã. E daí? Então vamos cruzar essa encruzilhada entrando numa guerra nuclear, é isso? Antes que a China domine tudo? E nós vamos vencer com guerra nuclear? Nós vamos sair da armadilha de uma dívida que é impagável com explosões nucleares? Aí ele completa, isso é paranoia, é palhaçada, é fanfarra de maluco. O fato é que o Ocidente vai ter que mudar em algum momento. Veja, ainda me estendendo aí na diferença entre esquerda e direita, né? Direita é o quê? Privatismo, pessoal. E esquerda é política pública, ou deveria ser. Agora o ponto é o seguinte, o fato da esquerda ter se tornado liberal, burguesa, rica, corrupta, infelizmente, quer dizer, porque ela caiu no colo dos Estados Unidos, né? Quando a esquerda brasileira começa a emular, né, aquelas pautas lá dos Estados Unidos, woke, identitária, não sei o quê, ela deixa de ser esquerda, né? Ela passa a ser uma esquerda liberal, né? Veja, mas isso não invalida o conceito original, né? Ou seja, de fazer política pública inteligente, né? Social. Então faz sentido você criticar essa esquerda liberal que está acomodada, que está institucionalizada. Não faz sentido você criticar o conceito, né? Que você tem que melhorar a vida de vastas populações. É preciso melhorar a vida de vastas populações que estão apartadas da nossa boa vida, né? Esse é o conceito. Mas como é que vamos fazer isso daí? Então, assim, certas soluções de direita são boas, outras é um convite à convulsão social. Quando cai no radicalismo já não é mais direita, é extremo-direita. Já dizia Leibniz, a natureza não dá saltos, né? Se as pessoas soubessem dialogar, né? Pessoal, e é difícil crer que um maluco da internet, aí um rapaz de 22 anos com um simples fuzil, deu um tiro absolutamente certeiro na jugular a 200 metros de distância. Veja, mais estranho do que isso daí, só aquele tiro que furou a parte externa da orelha do Trump, né? Enfim, a vida é feita de mistérios, né? E a morte de Charlie Kirk é uma grande tragédia. Veja, eu falei a capacidade de dialogar, ele tinha, hein? Veja, um homem culto, inteligente, com uma vida exemplar, um bom pai, um bom marido, um bom homem. Agora veja, você pode discordar completamente das ideias. Aliás, é fácil discordar das ideias do Kirk, né? Frequentemente suas ideias são radicais, né? Suas frases, ditas assim de maneira muito simples e com muita franqueza e com muita serenidade. Veja, suas frases eram facilmente associadas à extremo-direita política. Mas veja, ele tinha uma excepcional capacidade de dialogar, sem rasgar bandeira, né? Sem gritaria, sem condenar o outro, sem baixaria, né? Veja, aqui no Brasil já pedem uma lei para que as empresas possam demitir qualquer funcionário que professe remotamente valores de esquerda. O pessoal aí no Congresso está pedindo isso daí, lá, o Nicolas está pedindo para condenar o comunismo. É porque eles veem comunista o dia inteiro embaixo da cama. Eles só veem isso, só pensam nisso. Veja, tipos como Milei e Bolsonaro, hein? Veja, tipos como Milei e Bolsonaro têm grandes coisas em comum, né? Por exemplo, os dois são nepotistas, né? Eles colocam todos os filhos, as irmãs, as mulheres, as primas, os tios na política. Mas existe uma grande diferença entre o Milei e o Bolsonaro, hein? Veja, o que eu vou dizer aqui vai desagradar quem é mais de direita, né? O Milei, ele é um anarcocapitalista assumido, ele é realmente aquilo lá, né? Ele realmente vê comunismo e comunista embaixo da cama o dia inteiro, né? E ele acha que ele está lutando contra o comunismo. Já o Bolsonaro, não. Não, o Bolsonaro é puramente oportunista, né? Ele soube usar o jargão certo na hora certa, né? Veja, mas olha só, é forçoso observar. E um grande neurocientista, que eu indico muito, que é o Miguel Nicoleles, concordaria com o que eu vou dizer. Veja, é o seguinte, olha, bolsonaristas, extremistas de direita, anarcocapitalistas, olavistas, neoliberais, são idênticos do ponto de vista nervoso, da neurolinguística. Eles têm o cérebro muito parecido, muito embora eles possam usar jargões muito diferentes. São idênticos entre si e são idênticos aos petistas em quase tudo, exceto que, em geral, são muito menos experientes, né? Muito mais ingênuos do que os petistas e muito mais radicais, né?
Mas eles estão aprendendo, né? Com os próprios petistas também, né? Veja, antes com os democratas era a judicialização da política. Agora, com os republicanos, é a politização da justiça. Olha, isso aí é exemplar. Ó. Antes era a judicialização da política. A política era judicializada, a política era tudo. Era necessário fazer política. Agora, a política está ela tá politizada. Né? Ou seja, a justiça está politizada. Agora é a politização da justiça. E antes era a judicialização da política. Veja, é uma coisa que dá muito pano para manga aí para reflexão. A frase é do notável analista de geopolítico Alfredo Jalife, né? Aí o meu amigo Francisco Enes, ele asseverou lá, se ser a favor das privatizações é ser de direita e ser a favor de serviços públicos é ser de esquerda, então eu sou de esquerda. Porque eu defendo o todo, o Estado, o coletivo, o bem comum, a sociedade como um todo, e não uma parte da sociedade, ou seja, a parte dos ricos, dos privados aí, né? Ele diz o seguinte, eu só aceito o capitalismo se ele vier acompanhado de empresas estatais estratégicas e de políticas públicas. Porque para que serve a política se não for para melhorar a vida das populações que estão apartadas do nosso modo de vida confortável? A política brasileira é assim, ó. Hoje o vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, tá, pessoal? A política brasileira ela é toda assim, ó. Veja, um exemplo que eu vou dar, entre dezenas de exemplos. Veja o Ciro Nogueira, né? Antes do orçamento secreto, ele dizia: Bolsonaro é um fascista, é um homem de extremo direita, né? É um nazista. Depois que ele virou ministro, ele passou a ser um defensor do gigante orçamento secreto. Aí ele passou a dizer: Bolsonaro é um democrata. Né? Por que eu falei do Catar, né? Veja, porque os árabes são os maiores aliados do sionismo de Israel. As pessoas não se dão conta disso. Será que é só o Lineker que ensina isso daí? Os árabes são os maiores aliados de Israel. Isso não impede Israel de bombardeá-los. Olha que coisa pavorosa. O Irã é diferente, hein? Inclusive porque o Irã não é árabe, né? É persa, né? E o mote agora da bolha maga nos Estados Unidos é guerra civil, morte aos comunistas. Agora estão pedindo o fim do Partido Democrata. O pessoal está nesse nível, hein? Bom, eu digo o seguinte, ó, não se metam com radicalismo, hein? O caminho do meio, do equilíbrio, tem sido indicado pelos mais sábios, que são poucos, desde que o homem sábio surgiu aqui neste planeta, parece que há 400 mil anos atrás, né? O caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Não se meta com radicais, não repliquem radicalismo. Né? Veja, continuando ainda, pessoal, veja, quando é que vamos sair dessa fase escura aí no meio do túnel, hein? Veja, só vai haver um avanço civilizacional quando for superado esse paradigma neoliberal aí. Até que seja superado esse paradigma neoliberal, nós vamos conviver com o aumento das desigualdades econômicas, a erosão do bem-estar social, a precarização do trabalho, impactos ambientais desnecessários, crises financeiras, instabilidade econômica, o enfraquecimento da democracia e por aí vai. Então nós estamos no meio do túnel, né, pessoal? O fato é que violência nunca resolve nada, né? O que realmente melhora é não dar voz para maluco, é não votar em doido. Só o que melhora é não exaltar malucos e aprender a dialogar. Né? Enquanto o ser humano não aprender isso, não aprendeu nada. Né? Veja, mas a direita brasileira ela só diz o seguinte: é preciso tirar o PT. Tirar o PT. Esse é todo o programa da direita brasileira. Fora isso, não há nada. Não há nada, não há proposição de coisa nenhuma. É tudo flatos votos na veia. Assim foi o Jânio Quadros, assim foi o Collor, assim foi o Bolsonaro. Como diz o comandante Farinazo, bufões. Por isso são chamados de reacionários. Não são capazes de ser, né? São apenas capazes de emular, bradar e acusar. É tudo fogo de palha. Veja, a direita cairá. É inevitável, aliás, já caiu na mesma armadilha que a esquerda já caiu. Ela já caiu na mesma armadilha que a esquerda já caiu. Qual é a armadilha que a esquerda já caiu e se desmoralizou completamente? Copiar e colar os Estados Unidos, né? Não é isso?
O Brasil tem que caminhar com suas próprias pernas, né? Sair do berço esplêndido, né? Se unir, ter um objetivo, uma meta de desenvolvimento, não tem outro caminho, né? De industrialização, enfim. A gente já tem falado sobre isso em muitas ocasiões, né? Canal Luz no Fim do Túnel. Vamos chegando aqui ao final do nosso vídeo. Chegando até aqui, dá um like aí, dá uma colher de chá, prestigie o nosso canal, nossas ideias, nossos textos, nossas indicações, análises de geopolítica, geoeconomia, geoestratégia, um pouco mais de política internacional, né, de geopolítica mesmo. Tento evitar um pouco a política nacional, né, para não polarizar, né, e para ficar fora dos extremos. A gente é avesso ao extremismo, né? A gente advoga aqui pelo caminho do meio, do equilíbrio, né, e da reflexão e da imparcialidade. Então, pessoal, verifique se você está seguindo o canal, né? Se não está, já segue, né? Traz um seguidor para o canal. Se você gostou, replica lá na sua rede social. Se quiser ajudar o canal, está monetizado, você pode se tornar membro, fazer um Pix, enfim, estamos aqui. Ok, pessoal? Helder Araújo foi seu interlocutor aqui e me despeço aí agradecido pela sua atenção e desejo a todos aí um excelente fim de semana. Fiquem com Deus e até a próxima.